Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 25, Revanche. Lembra como eu disse que o reino esperava que a nobreza trabalhasse em proporção igual ao seu título e posição na corte? Bem, atualmente eu tinha a classificação da quinta corte inferior e era um barão de pleno direito. Como diabos isso aconteceu de novo? Essa era basicamente a maneira do reino de me dizer que esperavam trabalho proporcional às honras que me haviam concedido. Além das minhas contribuições diárias, também esperariam que eu ajudasse se a guerra estourasse. Era uma posição sufocante. Avançar no mundo dificilmente era um mar de rosas. Se houvesse tal conflito e eles solicitassem minha participação, seria difícil recusá-los, mesmo enquanto eu ainda era um estudante. Como tal, decidi fazer algumas jogadas estratégicas. Primeiro, reuni os outros nobres de baixa posição na escola e organizei um banquete de tipos em um pub. Lian, é verdade que você conseguiu alguns navios aéreos? Estou com tanta inveja. Eles são navios de guerra também, não são? Quem se importa com o tipo? Estou com inveja de que ele tenha navios aéreos. Minha família não tem nenhum. Todos os homens que eu havia reunido eram herdeiros de casas nobres do campo. Suas vozes transbordavam de anseio, exatamente como eu esperava. Eu já os consertei, eu disse. Mas, para dizer a verdade, tenho muitos. Não sei o que fazer com todos eles. Seus olhares se tornaram afiados. Daniel até engoliu em seco. Vocês querem eles? Raymond se levantou. Como herdeiro de uma casa nobre, ele queria poucas coisas no mundo mais do que queria um navio aéreo. A diferença entre os nobres que tinham um e os nobres que não tinham só poderia ser chamada de enorme. Mas navios aéreos eram caros, e a manutenção era dispendiosa. A maioria das baronias comprava sucatas usadas e baratas. O que você quer em troca? Raymond perguntou. Todos eles me encararam. Os navios aéreos Fanos eram de qualidade excepcional, e esses garotos conheciam seu valor. Mas também sabiam que não havia almoço grátis, tinha que haver um truque. Sinceramente, eu gostava ainda mais deles porque não esperavam que eu os entregasse de graça. Com calma, peguei meu copo e tomei um gole. Decidi começar uma instalação de manutenção em casa, principalmente para meus próprios navios. Se vocês prometerem deixar todas as suas revisões e consertos comigo, eu lhes darei os navios de graça. Os olhos deles ficaram em branco de choque. Não tem como. Essa oferta é boa demais para ser verdade. Eles estão com defeito ou algo assim? Eu mal podia culpá-los por desconfiar de mim. Fiquem tranquilos, respondi sinceramente, ainda pretendo ganhar dinheiro. Mas prometo cobrar uma taxa justa, não vou tirar até o último centavo de vocês. Eles ainda pareciam hesitantes. Suspirei. Tudo bem, vocês me pegaram. Vou dar 4 armaduras com cada navio, o que acham? Armaduras do Principado. Garanto a qualidade. Raymond estava prestes a ceder, mas Daniel agarrou seu ombro. Espere. Este é o Lian de quem estamos falando. Ele é do tipo que suga uma pessoa até o fim. Espere. É verdade? Essas acusações cruéis estilhaçaram meu pobre e frágil coração. Com meus amigos tão desconfiados de mim, todos os outros também ficaram desconfiados. Era um pouco deprimente ser tratado com tanta frieza quando eu havia vindo a eles com uma oferta tão boa. Que pena, então, eu disse. Eu pensei em dar-lhes esses navios como uma ótima propaganda para o meu negócio, mas se vocês não estão interessados, eu não vou forçá-los. Vou encontrar outros caras que os queiram. Daniel se apressou. Espere. Você realmente falou sério quando disse que seriam de graça. Você não vai nos cobrar depois ou nos dar navios defeituosos? Certo. Tenham um pouco de fé. Eu não minto. Sim, você mente, todos responderam em coro. Poxa, vocês vão me fazer chorar. Eu não havia mentido uma vez hoje. Eu realmente planejava transformar isso em um negócio legítimo.
Eu já tinha uma instalação em casa preparada, e eu estava listado como o proprietário. Isso traria dinheiro para mim no futuro, e eu poderia usar isso para fazer contribuições ao reino. Ser um nobre de alta patente era difícil. Você tinha que continuar gerando renda. E quanto a todo o dinheiro que eu havia recebido até agora, você pergunta. Não era suficiente. O reino exigia tributos anuais. Em menos de 10 anos, a fortuna que eu tinha agora praticamente desapareceria. Eu tinha que ganhar mais dinheiro. A ilha flutuante em que eu morava tinha apenas o potencial para gerar uma renda equivalente às posses de um baronete. Eu tinha pensado em transformá-la em uma atração turística, mas este mundo tinha todos aqueles piratas e monstros, o que tornava difícil viajar por diversão, ou seja, eu não teria muitos visitantes. Uma instalação de manutenção como esta era a minha melhor aposta para o futuro. Vocês realmente acham que eu venderia navios aéreos defeituosos? Eu disse. Estou administrando um negócio aqui. Só perderia a confiança das pessoas. Eu acabei de construir este lugar. Eu nem tenho clientes ainda. Então, tenho que fazer um esforço para atrair pessoas. Convenientemente, tenho vários navios que capturei do Principado que posso usar para fazer exatamente isso. Cada vez mais desesperado, apelei a eles com o tipo de marketing que aprendi no meu mundo anterior. Agora, navios aéreos e armaduras estão absolutamente grátis. Pegue o seu por 0 dia. Não precisa se preocupar com a manutenção. Nós cuidaremos de você. Garantimos um preço justo para todas as suas necessidades de reparo. Os garotos começaram a levantar as mãos, um após o outro. Eu quero um, eu também. Sorrindo, peguei os contratos que havia preparado e os entreguei. Ótimo, basta enviar isso para casa e fazer com que seus pais assinem onde eu indiquei. Certifiquem-se de explicar a situação para eles também. Ah, e se vocês tiverem navios aéreos antigos, ficarei feliz em comprá-los de vocês. Eles aceitaram animadamente a documentação. Seremos todos amigos para toda a vida, eu gritei. Obrigado por serem tão facilmente atraídos por alguns navios aéreos grátis, pessoal. Seremos os melhores amigos por muito tempo. Especialmente porque eu tinha direitos exclusivos de manutenção em seus navios. Eles não poderiam me trair tão facilmente. Observei todos assinarem, sorrindo de orelha a orelha. Embora fosse o dia de folga de Angie, ela atendeu a uma convocação na propriedade de seu irmão mais velho na capital. O que foi? Ela perguntou assim que chegou. Gilbert usava uma expressão preocupada enquanto colocava alguns documentos em sua mesa, deslizando-os para que Angie pudesse ver. O que é isso? Um contrato de venda para um navio aéreo. Isso mesmo, disse o irmão dela. Lian preparou vários desses e os distribuiu entre as outras baronias. Lian fez isso e Angie teve um mau pressentimento sobre isso. Ela temia que sua casa não visse com bons olhos tais ações. Sinto muito. Vou fazer com que ele pare com isso imediatamente. Não, não é necessário. Não há nada de errado em vender navios aéreos. Os ombros dela caíram aliviados. Então qual é o problema? Parece que ele montou uma instalação de manutenção em sua ilha. Ele está com pressa, fazendo manutenção e oferecendo navios de graça para as baronias com as quais tem contato. Eu suspeito que seja uma jogada de marketing, mas é um pouco precipitada, não acha? Ele praticamente expulsou o Principado sozinho. O que ele pode estar pensando? Isso tem me incomodado. Gilbert acariciou o queixo, pensativo. Agora o reino está em perigo de subestimar o Principado porque foram derrotados por um navio cheio de estudantes. O castigo que planejam aplicar é bastante indulgente. E, no entanto, o homem responsável por derrotá-los tornou-se ainda mais cauteloso. Como devemos interpretar isso? Ele olhou para Angie com expectativa. Eu não sei de nada, disse Angie hesitante. Exceto que Lian de repente se tornou extremamente ativo. Desde que voltamos, ele tem treinado e frequentado masmorras. Perdi muita confiança depois que Cavaleiro Negro me deu uma surra, Lian havia dito a ela, então agora vou me esforçar.
Mas quando Enji pensava no que poderia acontecer no futuro, ele teme o principado. Mesmo que o palácio esteja relativamente despreocupado. Gilbert estava certo. Pelo que Enji sabia, o reino parecia inclinado a desconsiderar o surgimento do principado. Quando souberam que o Cavaleiro Negro havia perdido a batalha, disseram que a velhice o alcançara. Gilbert batia os dedos na mesa, parecendo irritado. Devemos presumir que ele está planejando algo mais? Ele se perguntou em voz alta. Tenho certeza de que os nobres se encontrarão em breve para ouvir o relatório completo sobre o assunto, mas a Casa Redgrave tem pouca influência agora. Só posso esperar que eles vejam isso como uma lição valiosa, um indicativo de que estamos ficando para trás e precisamos pensar adiante. De repente, Enji se lembrou da princesa inimiga. Ah, você sabe como eles planejam lidar com a princesa Ertrude? Lidar com isso é um exagero. Eles são ingênuos. Há rumores de que ela estude no exterior aqui no reino. Ouvi dizer que o pai era contra a ideia, mas o marquês não cedia. Os olhos de Enji se arregalaram. A influência do pai sofreu tanto assim? Eu ouvi que um marquês estava ganhando proeminência, mas isso realmente é um desenvolvimento preocupante. O marquês disse que Ertrude deveria estudar na academia, assim, ela verá a força do reino em primeira mão. Ele planeja usar a oportunidade para conquistar o favor da princesa e trazer o principado de volta ao domínio do reino, tenho certeza. Tentamos desacreditar o plano mencionando o incidente com o Conde Offrey, mas o Conde não está mais associado à facção do Marquês. Devido ao incidente com os piratas, a Casa Offrey foi penalizada, o governo confiscou seus títulos, fortuna e até suas terras. A garota Offrey, que começou toda a confusão ao perseguir Lian, havia perdido tudo. Sua família desde então a sobrecarregou com um trabalho deplorável. Na verdade, sinto pena dela. O futuro dessa garota seria tudo, menos fácil. Por falar nisso, disse Gilbert, ouvi dizer que você está se dando muito bem com a aluna bolsista. O olhar de Enji caiu em seus pés. Não há necessidade de estar tão próxima dela, ele continuou. Enji levantou a cabeça, ardendo de determinação. E ela é minha amiga. Nosso relacionamento não tem nada a ver com você. Gilbert olhou para ela em silêncio, mas no momento em que percebeu que Enji não cederia, ele se rendeu. Faça como quiser. É sério? Se é isso que você quer, eu não vou dizer nada. Pai e eu temos motivos para estar em dívida com ela depois de tudo que ela fez durante aquela confusão com Fanos. No entanto, se ela é tão preciosa para você, é melhor protegê-la. Eu vou. Também parece que precisaremos escolher um novo séquito para você agora. Enji hesitou antes de perguntar, o que acontecerá com as meninas que nos trairão? Enji sabia que 2 de suas seguidoras haviam sido confinadas por trair a posição do navio de cruzeiro para o Principado. Ela não ouviu falar delas desde então. Gilbert ofereceu um sorriso sombrio. Você realmente quer saber? Não. Foi uma pergunta tola. Enji havia sido próxima das meninas desde a infância, mas sabia que elas não poderiam se safar disso. Ainda assim, seus sentimentos sobre o assunto eram complexos. Sua gratidão por novos amigos como Livia e Lian, que arriscaram suas vidas para salvá-la, superava a dor que sentia pela traição das antigas. A garota Offrey usou ameaças e intimidação para controlar as pessoas ao seu redor, e Enji duvidava que esses relacionamentos durassem nos futuros problemas da garota. Isso fez Enji ainda mais grata por ter amigos tão leais. Talvez eu realmente seja abençoada. Agora que isso está resolvido, Gilbert continuou, o que você acha do Liam? O que você quer dizer? Bem, eu não ouvi falar nada sobre ele conseguir uma noiva ainda. Muita coisa aconteceu e ele realmente subiu na vida. Não seria bom para nós se ele se envolvesse com o tipo errado. Enji sabia que seu irmão mais velho estava tentando atrair Liam para a sua facção. Seria uma grande vantagem para eles se conseguissem consolidar seu lugar entre os aliados.
Ele também parecia fácil de gerenciar. Ele entregou os últimos navios voadores e armaduras do Principado sem nem mesmo ser solicitado, afinal. Claro, teria sido perigoso para Lian insistir em manter essa riqueza para aumentar seu próprio poder, já que isso colocaria o tribunal e a Casa Redgrave em alerta. Não importava que Lian fosse o barão de uma região fronteiriça, se ele tivesse uma frota à disposição, ele seria uma ameaça. Num piscar de olhos, ele poderia usar esse poder para dominar ilhas vizinhas e aumentar sua influência. Vários nobres do país no passado haviam absorvido territórios vizinhos antes de voltar seus olhos para o próprio reino. O pai de Gilbert Ainge deve ter apreciado que Lian soubesse o suficiente sobre seu lugar para evitar tais coisas. Eu planejava aconselhá-lo se ele se empolgasse, mas se ele entregou todos esses navios, então mesmo meu irmão não deveria considerá-lo uma ameaça. Com essa generosidade, Lian estava fortalecendo seus laços com outros de sua posição, é claro, mas isso por si só não poderia inspirar preocupação nas fileiras superiores. Na verdade, ele havia sido tão generoso com seus presentes que quase fez Ainge querer agarrá-lo pelos ombros e perguntar: tem certeza disso? De fato, Lian parecia um cavaleiro que havia renunciado ao lucro pessoal em favor da devoção altruísta. As pessoas começaram a zombar e sussurrar sobre como ele era um cão leal da Casa Redgrave. Ele tem estado tão ocupado ultimamente. Eu não o vi envolvido com ninguém, realmente, respondeu Ainge honestamente. Além disso, as outras meninas o odeiam um pouco. Gilbert cobriu a testa com a mão. É isso que eu não entendo. Por que diabos elas não estão interessadas nele? Por seus próprios esforços, ele subiu ao ranking do 5º Tribunal Superior e já foi nomeado cavaleiro. O que não gostar? Ainge franziu a testa. Eu pensei que ele era do 5º escalão inferior. Pelo que ouvi, ele não seria promovido até depois de se formar. Gilbert coçou a bochecha, envergonhado. Desculpas. Eu queria te contar. A verdade é. O fim do 2º trimestre se aproximava. A cerimônia de premiação para os alunos que haviam participado do conflito de Fanos, ou talvez incidente fosse um termo melhor, seria realizada no primeiro dia das férias de inverno. Os beneficiários na academia esperavam ansiosamente pela ocasião. Prêmios não eram concedidos livremente, e isso daria aos alunos motivos para se gabar e prestígio. Aqueles que perderam a oportunidade estavam amargos com a oportunidade perdida, mas não havia nada a ser feito. Meus amigos e eu nos deleitávamos com o calor do meu quarto, tomando chá, as janelas embaçadas pelo frio do inverno lá fora. O mestre me presenteou com algumas folhas de chá novas e também me dei ao luxo de comprar um novo conjunto de chá, então eu estava nas nuvens. Eu fui logo de manhã a uma famosa loja de doces para buscar aperitivos de alta qualidade para a ocasião. Ah! Isso é vida! Livia parecia culpada enquanto beliscava os lanches, mas o sabor doce logo provocou um sorriso nela. Eu não esperaria menos de uma famosa loja de doces. Na verdade, eu subestimei o quão viciantes eles seriam. Isso é delicioso, declarou Livia. Em contraste, Ainge dava pequenas mordidas, aparentemente acostumada ao sabor. Você gosta de chocolate? Eu deveria enviar algumas amostras de uma das minhas chocolaterias favoritas. Ela realmente é uma dama nobre de alta classe. Eu quero saber onde ela faz compras. Livia sorriu amargamente. Não deveria me acostumar a comer essas guloseimas tão caras. Ah! Tudo bem, então. Levantei a mão. Ainge, você pode me dizer o nome deste lugar? As lojas de melhor qualidade têm listas de espera de meses. Eu adoraria receber uma carta de apresentação de sua casa. Como se poderia esperar de um mundo de otome game, havia uma grande variedade de doces populares. Por mais doloroso que fosse viver nesta sociedade matriarcal, pelo menos eu podia me deliciar com as gostosuras açucaradas para obter um alívio delicioso. Acho que não, senhor. Fanático por chá. Os outros clientes ficariam frustrados se eu deixasse você comprar todo o estoque deles.
Eu não era o único cara que gostava de chás da tarde, e alguns dos tipos mais inescrupulosos monopolizavam as lojas mais populares com o propósito expresso de convidar garotas para suas festas. Mas sabe de uma coisa? Angie não estava errada. Esses homens e eu éramos camaradas. Ah, qual é? Eu não faria isso, insisti. Só quero provocar as garotas comendo os doces mais populares bem na frente delas. Ou, sabe, passando um chocolate para uma daquelas garotas snobs que estão tentando fazer dieta. Não havia nada tão satisfatório quanto humilhar alguém que você odiava. Eu queria rir na cara de uma garota horrível pelo menos uma vez. Isso é muito cruel, disse Livia, exasperada. As coisas estavam pacíficas por aqui ultimamente. Desde que retornamos, Lucian vinha realizando manutenções no Partner, Arrogance e Schwert. Isso me deixou sem meios para ir a qualquer lugar, então eu tinha convidado Daniel e Raymond para explorar masmorras. Claro, agora que eu tinha derrotado os inimigos mais difíceis do jogo, os monstros mal representavam algum problema. Mas ainda valia a pena reunir os recursos que eu podia. Não conseguia afastar o medo de que Thanos ainda pretendesse entrar em guerra conosco, embora tivéssemos sua arma secreta agora. Não deveria ter motivo para me preocupar, mas meu coração se apertava com uma inquietação estranha. Eu não conseguia acalmar meus nervos. Angie mudou de assunto. Mais importante, Liam, ouvi dizer que você deu crédito a Chris por derrotar o Cavaleiro Negro. Olhei para cima, chamando a atenção de Livia. Por que você fez isso? Você é quem o derrotou, Liam. Angie terminou seu chá, então tentei agradá-la, servindo outra xícara. Minha senhora, essa decisão foi tomada com base em ramificações políticas altamente complexas. Ok, isso era uma grande e gorda mentira. No entanto, Angie sentiu como se entendesse meu ponto. É verdade, não foi uma má jogada. Certo. Não que eu realmente tivesse pensado a fundo nisso, mas eu estava genuinamente feliz por receber um elogio dela. Ah, tá, mas por quê? O rosto de Livia ficou confuso. Angie começou a explicar, então eu ouvi em silêncio. Eu também precisava dessa resposta. É simples. A casa Arklegt via Liam como um inimigo. Mas ao ceder o crédito a Chris por essa façanha, e derrotar um inimigo que eles nunca tinham vencido, um feito incrível por si só, Liam não lhes deu outra escolha a não ser cessar quaisquer planos de agressão contra ele. Chris pode ser em breve reintegrado como herdeiro de sua casa. Livia sorriu para mim. Eu sabia que você era uma pessoa gentil. Ah, sim. Claro que eu sou. Eu sabia que a casa Arklegt não gostava muito de mim, mas não percebi que eles me viam ativamente como um inimigo. Essa era a casa do Santo da Espada. Mesmo que eu fosse um gato com 9 vidas, eu perderia todas elas se ele decidisse vir atrás de mim. Espere, tenho certeza de que a senhorita Milene, quer dizer, Rainha Milene disse algo a esse respeito antes. Inimigos no palácio e o que mais? Lucian olhou para mim. Ele não precisava mais se esconder na presença das meninas, já que elas já o tinham visto. Isso acabou sendo bom para você, não foi, mestre? O que ele queria dizer era, ainda bem que eles não perceberam a verdade, que você só jogou isso nele porque não queria atrair mais atenção da corte. Ele estava ficando cada vez mais fácil de ler. Como é, perguntei a ele, ter um mestre que pôde fazer cálculos tão sofisticados? Deve ser um deleite, não é? A forma como você deixa essas coisas subirem a cabeça é quase um talento em si. A maioria das pessoas agiria com mais modéstia. Se você tem alguma consciência pesada, considere se humilhar. Acenei com a mão, despreocupado. Não faço ideia do que você está falando. Meu ponto forte é minha lealdade e minha bondade. Sou apenas um bom e velho cara comum. Devo procurar as definições de bondade e lealdade para você. Parece-me que você perdeu a conotação em seu novo idioma. Enquanto isso, Angie e Livia se inclinaram para estudar Lucian. Angie estendeu a mão timidamente para cutucá-lo.
É incrível como essa criatura de um olho só pôde falar. Isso não é legal, Ange, repreendeu Livia. Lux tem um nome. É Luxion. Luxion encarou Livia. Lux. Você está se referindo a mim? Sorri para ele. Bom para você, Lux. Agora você tem um apelido fofo. Ele ficou de repente quieto, e Livia franziu a testa, como se estivesse preocupada por tê-lo chateado. Não se preocupe com ele. De qualquer forma, o verdadeiro motivo pelo qual eu dei o crédito a Chris foi porque, bem, você sabe. Chris e os outros caras não são todos ruins. Ah, provavelmente. Então eles eram um pouco, não, muito, estúpidos, mas não eram pessoas más. Ange sorriu tensa. Isso é verdade? A pessoa de quem devemos ter cuidado é aquela que jogou as vidas deles em desordem, Mari. A atmosfera na sala ficou repentinamente pesada. Então, na verdade, sobre aqueles 5 meninos, disse Livia, tentando animar o clima. Ouvi dizer que eles estão rondando um depósito. Parece que estão tramando algo. Fazendo o quê? Eu perguntei. Livia soltou um pequeno suspiro, possivelmente aliviada por eu ter demonstrado interesse, e continuou, parece que eles estão construindo algo. O que diabos os 5 estariam construindo juntos? Sinceramente, o que vocês meninos têm feito? Marie perguntou. Ela veio vê-los em um depósito no campus da escola. Os 5 disseram a ela que queriam mostrar algo, e naturalmente, isso a animou. Tinha que ser um presente. Uma joia, talvez. Talvez um vestido. Eles têm trabalhado tão duro ultimamente. Ah, surpresas são as melhores. Um lençol estava cobrindo algo enorme no meio do depósito. Marie inclinou a cabeça. Kayla, parado ao lado dela, imitou o movimento. O que é aquilo? Greg esfregou os nós dos dedos na ponta do nariz. É uma surpresa. Você esperou muito tempo por isso, disse Brad, jogando sua franja para fora dos olhos. As palavras deles apenas aumentaram sua expectativa. Muito obrigada a vocês dois. Envergonhado, Chris tirou os óculos. Eu também trabalhei duro. Sim, obrigada, Chris. Senhorita Marie, interrompeu Gilk, limpando a garganta, por favor, não se esqueça de Sua Alteza Iel. Continue, Sua Alteza. Julia se posicionou na frente dela. Marie, isso é uma representação dos nossos sentimentos por você. Os 5 meninos pegaram o lençol e puxaram, revelando uma armadura, ajoelhada. O sorriso de Marie congelou. O quê? Julias olhou para a criação deles, satisfeito. Finalmente, podemos desafiar Bartford novamente. Ele nos destruiu, mas agora podemos vencê-lo e seguir em frente. Você disse tudo, Sua Alteza. Greg fez sinal de positivo. Quer dizer, Julias. Brad colocou as mãos nos quadris e estufou o peito. Não poderemos seguir em frente até vencê-lo. É por isso que preparamos essa armadura como um testemunho de nossa determinação. Marie ficou parada como uma estátua. Determinação. Você tem ideia do quanto custa construir um traje assim? Sem falar que vocês juntaram várias peças de cores diferentes. Vocês as recuperaram das armaduras que usaram no último duelo. Vocês realmente planejam enfrentá-lo com isso? Chris, emocionado pelo esforço conjunto, enxugou as lágrimas que brotavam em seus olhos. É um pouco desajeitado, mas nunca vi uma armadura tão impressionante. Gilk sorriu. Nós apenas juntamos partes aproveitáveis, mas colocamos nossos corações nisso. Na verdade, este traje parece ainda mais impressionante do que os que pilotamos antes. É uma unidade digna. Marie balançou a cabeça antes de olhar desajeitadamente para Julias. Que quanto custou isso? Os custos de reparo e tal. Marie. Seu rosto caiu, decepcionado. Dinheiro não é problema aqui. Este é o produto de nossos sentimentos. Não. Quero dizer, estou apenas preocupada. Vocês devem ter se esforçado muito para juntar os recursos, certo? Os ombros dele relaxaram. Ah,
Era isso que você queria dizer. Na verdade, os rapazes receberam uma recompensa bastante substancial por suas realizações recentes. É verdade? Brad e Greg receberam remuneração por eliminar os piratas, assim como Chris por seu envolvimento no conflito com Thanos. Então vocês usaram tudo isso para financiar os reparos, certo? Embora Marie não conseguisse entender por que eles gastariam tanto de suas recompensas em algo tão tolo, ficou feliz em saber que não haviam mexido nos fundos compartilhados. Um alívio de curta duração. Não achamos que seria suficiente, então usamos parte de nossas economias do grupo, continuou Gilk, claramente ignorando que suas palavras vieram como um golpe direto no estômago de Marie. Um homem que afirmou ser um famoso projetista de armaduras se ofereceu para fazer o trabalho com um desconto significativo. As pernas de Marie tremeram sob ela. Conseguimos cobrir usando todo o nosso dinheiro de recompensa e os 50 mil de dirham que compartilhamos entre nós. Você não acreditaria neste projetista, ele realmente levou o desempenho da armadura ao limite. Com esse novo nível de capacidade técnica, tenho certeza de que podemos demolir Bart e Fort e seu arrogas. A visão de Marie girava. Kyle se moveu para apoiá-la para que ela não desabasse no chão, mas por dentro, ela não conseguia parar de gritar. Ela sabia que nobres mimados tinham um senso distorcido de valor monetário, mas isso serviu como um lembrete cruel de que esses 5 eram particularmente terríveis. 50 mil dirham. No Japão, isso seria como 50 milhões de ienes. Eles pagaram tudo isso. Das nossas finanças conjuntas. Por essa coisa inútil. Embora o grupo compartilhasse um fundo conjunto, Marie gerenciava principalmente as despesas diárias dele sozinha. Ela garantiu que todos se esforçassem para ganhar dinheiro no festival escolar e depois abriram caminho através de várias corridas de masmorra para arrecadar o suficiente para cobrir os custos diários do próximo ano ou mais. E esses garotos usaram todos os ganhos árduos dela para montar esse robô remendado inútil. Marie soluçou dentro de seu coração. Todos vocês precisam de um novo cérebro. Por que usar todo o nosso dinheiro? Vocês deveriam ter me consultado primeiro. Como pagaremos a mensalidade? E a comida? Ela cambaleou, prestes a desmaiar, e os 5 meninos correram preocupados. Por que vocês não conversaram comigo sobre isso primeiro? Marie perguntou, tremendo. Ela suspeitava que já sabia a resposta. Julia sorriu. Queríamos surpreendê-la. Desculpe, eu não sabia que seria um choque tão grande. Só mais um pouco, Marie, e venceremos Bart e Fort. Com isso, nos livraremos do último obstáculo entre nós. Eu preferiria me livrar do problema do dinheiro. Naquele dia, uma carta de desafio chegou ao meu quarto. Eles realmente são idiotas, não são? O remetente estava claramente marcado, Julius e sua equipe de idiotas. Nosso duelo seguiria a cerimônia de fim de período. Se vencermos, você não interferirá mais em nosso relacionamento com Marie, hein? Esses caras entendem a santidade de um duelo. Eles não percebem que perderam. Isso é ridículo, disse Lucian friamente enquanto flutuava ao meu lado. Acredito que seja melhor você rejeitar as exigências deles. Pensei por um momento. Eles estavam realmente tão desesperados para ficar com Marie. Não, eu aceito. Você aceita. Se eles estão tão desesperados, deixarei que vençam. A obsessão deles por Marie apenas prova que não merecem alguém como Livia. Sinceramente, sinto pena dela. Quer dizer, o príncipe Julius é o maior idiota que já viveu, ele jogou fora Engie, pelo amor de Deus. Você está percebendo isso só agora? Ele não é meio frio com seu mestre para um ai construído para servir? De qualquer forma, eu disse, deixe-os fazer o que quiserem. Sinceramente, eu não tenho energia para me envolver com Marie mais do que já me envolvi. Eu tinha muitas outras coisas para me ocupar. Nomeadamente, a Santa e Thanos. Se eu deixasse os meninos ganharem, eu esperava que eles me deixassem em paz. Não há garantia de que Marie não vai interferir no futuro, Lucian advertiu.
Você não acha que está sendo um pouco indiferente quanto a isso? Ela reencarnou aqui assim como eu, e é óbvio que ela conhece o jogo. Tenho certeza de que ela entende que o reino afundará se Livia não se tornar a santa. Duvido que ela se intrometa mais do que já se intrometeu. Se você tem certeza. Eu já havia derrotado o Cavaleiro Negro, nosso inimigo mais forte. A arma final de Thanos era a flauta mágica, que agora estava em posse do Reino Forte. Eu ficaria alerta, é claro, mas tinha todos os motivos para acreditar que não tínhamos mais nada com que nos preocupar. Então por que eu me sentia tão inquieto? Angélica não ficará chateada? Lucian perguntou. Vou convencê-la de que devemos deixá-los por conta própria. Embora, se ela ainda estiver chateada com Julius, eu acho que vou ter que derrotá-los novamente. Você realmente é indiferente. Eu dei de ombros. Os sentimentos de Angie têm mais peso que os deles. Eu não posso evitar isso. Com isso, saí para encontrar o príncipe Julius e sua turma para entregar minha resposta. Entusiasmo tomou conta da academia após a cerimônia de fim de período. Alunos e professores se reuniram na arena. O estádio circular encheu-se de garotas torcendo pelo príncipe Julius e os outros grandes senhores. O príncipe Julius e seus amigos se esforçaram muito para derrotar aquele canalha. Sim, eu ouvi dizer que eles se encontraram noite após noite para trabalhar em sua armadura para esta partida. Noite após noite. Livia virou-se para Angie, preocupada que sua amiga pudesse agir com raiva. Ah, Angie. Estranhamente, Angie parecia perfeitamente composta. Ah, não se preocupe. Liam já me explicou as circunstâncias. Eu entendo por que ele planeja perder para eles. Não tenho reclamações. Mesmo? Gostaria de dar uma bronca em Sua Alteza, embora, para ser sincera, eu sei que isso soa cruel, mas meus sentimentos por ele desapareceram, talvez completamente. De qualquer forma, Liam está muito mais envolvido na confusão deles do que nunca precisou estar, e me sinto culpada por ter participado de envolvê-lo. Liam será capaz de participar da cerimônia de premiação amanhã depois disso. Eu só espero que ele não se machuque. Os estudantes na plateia ficavam cada vez mais empolgados com a animação. Todos adoravam essa história de retorno, mesmo depois de Liam derrotar os 4 lords e o príncipe no último duelo. Os 5 amigos se uniram com o único propósito de criar uma armadura para a revanche. O romantismo de tudo tinha todos à beira de seus assentos. É incrível que eles decidiram desafiá-lo novamente depois dessa derrota. Sim, tenho certeza de que vencerão desta vez. Estou torcendo pelo príncipe e seus amigos. Aos olhos dos estudantes, Julius e os lords eram heróis. Quando Liam, o vilão, apareceu no céu e desceu para a arena, foi recebido por um coro de vaias. Angie sorriu amargamente. É um pouco irônico que todos odeiem esse cavaleiro que vai gravar seu nome na história. História? Sério? Por que você diz isso? Livia perguntou sobre o barulho. Angie apenas riu e balançou a cabeça. Não se preocupe com isso. Vamos apoiá-lo, mesmo que ninguém mais o faça. Ok, e assim, embora sozinhas, as 2 meninas aplaudiram e assobiaram para Liam. Assim que Arrogance pousou no ringue, Greg se arrastou para o cockpit da armadura que eles haviam construído coletivamente. Ele se virou para seus amigos para uma última verificação. Vocês têm certeza que querem que eu esteja no comando? Brad assentiu, com uma expressão sincera. Eu odeio admitir, mas eu não pude vencê-lo. Tenho fé em suas habilidades, Greg sorriu. Luta de espadas é tudo que eu já conheci, e mesmo assim eu não teria uma chance, disse Chris. Greg, deixo isso em suas mãos. Julk, com a mão estendida, deslizou os dedos sobre a parte verde do traje. Você carrega todas as nossas emoções com você, Julius assentiu. Você tem a melhor chance de vencer, Greg. Agora vá lá e vença. Bart Forte. Entendido. Aplausos caíram sobre a multidão, comovidos com a demonstração de amizade. Greg fechou a escotilha do cockpit. As emoções de seus amigos se acumulavam em seu peito.
Na verdade, essas emoções pareciam alcançar a própria armadura. O coisa inteira aqueceu como se fosse alimentada pelo fervor de seus sentimentos. Você também deve estar animado. Vamos mostrar a eles nossa determinação. Vamos lá, parceiro. Greg se virou para enfrentar Arrogas. Bartyford, aqui vamos nós. Este é um verdadeiro poder da amizade. Enquanto isso, eu estava sentado dentro de Arrogas, acariciando meu queixo. Qual é a melhor maneira de perder? Pelo que ouvi, os 5 interesses amorosos haviam realizado manutenção daquela armadura todas as noites. No entanto, apesar de se unirem para financiar os reparos e se esforçarem para fazer o trabalho por conta própria, bem, para dizer de maneira gentil, as falhas na armadura eram facilmente perceptíveis. Supostamente, eles contrataram um profissional para terminar o trabalho e unir tudo, bem como aumentar seu desempenho. Tudo isso com o propósito de me derrotar. Eles fizeram bem. Não há nada de errado com esse tipo de otimismo juvenil. Eles realmente fizeram um espetáculo para as fãs da multidão. Que demonstração revigorante de amizade, disse Lu Xiong. Enquanto isso, você vinculou seus amigos a você com uma obrigação contratual. Você realmente é um patife. Aqueles palhaços realmente gostam de se exibir. De qualquer forma, consegui a aprovação de Engie, então acho que é hora de perder. O árbitro veio para anunciar o início da partida e começamos. Greg voou em minha direção e eu desviei sua lança com minha espada. Sua velocidade e força superaram em muito a última vez que lutamos. O desempenho dessa armadura remendada superou qualquer um de seus trajes individuais. Lança na mão direita e um rifle na esquerda, ele realmente está pensando o melhor. A demonstração de força me impressionou, admito. Aos poucos, conforme continuávamos a lutar, Greg conseguiu fazer Arrogança recuar. Liguei o microfone. Vocês realmente se esforçaram ao máximo. Se isso significa te vencer, isso não é nada. Venha, Bartyford. Não se segure. Ah, essa paixão. Então isso é verdadeiro fervor, hein? Eu ri. Na verdade, eu invejava a seriedade com que haviam encarado tudo isso. Desliguei o microfone, murmurando para mim mesmo. O fervor deles quase me cegava. De repente, Lu Xiong soou o alarme. Mestre, diga ao Greg para sair dessa armadura imediatamente. Sua armadura está prestes a explodir. O quê? Você está brincando comigo? Infelizmente não. A temperatura do traje está anormalmente alta, provavelmente devido à construção descuidada. Sinceramente, é um milagre que a coisa se mova. Seu desempenho não melhorou de verdade, está simplesmente enlouquecendo. Ei, Greg, gritei, ligando apressadamente as comunicações de volta. Há algo errado com sua armadura. Você precisa ejetar. Agora. Usando truques novamente, Bartyford? Bem, não vai funcionar. Como se eu fosse deixar você me enganar. Você deve perceber que está prestes a perder. Greg exultou. Sua armadura se movia com incrível velocidade e destreza. Eu não conseguia acreditar no nível de desempenho, mas agora me aterrorizava ao perceber que estava fora de controle. Você precisa parar essa luta. Eu gritei para o árbitro. A armadura dele está com defeito. Bartyford, que vergonha. O árbitro balançou a cabeça. Leve a sinceridade deles a sério. Seja homem e lute. Corte essa bobagem. Quem se importa com sinceridade? Por que você não começa a levar a sério o que estou dizendo? Talvez o árbitro pensasse que eu estava apenas tentando enganá-lo porque percebeu que eu não estava dando o meu máximo. De qualquer forma, agora parecia que eu estava encurralado. Meu próprio plano de perder estava se virando contra mim. Mas eu não estou mentindo. Lu Xiong desligou o microfone para que nossa conversa não pudesse ser ouvida fora do cockpit. Você cavou sua própria cova, como dizem, disse ele. Parece que o papel de vilão desprezível teve algumas consequências. Terminei de analisar a armadura dele, a propósito. Se agirmos rapidamente,
Podemos destruí-la antes que exploda. Você deve estar brincando. Destruir o resultado de todos os seus esforços. Até eu tinha muita consciência para fazer algo assim. Eu não posso. Quero dizer, eles se esforçaram tanto nisso. Eu teria que ser algum tipo de demônio para arruiná-la. Era um trabalho de amor, como se 5 amigos tivessem aproveitado as férias de verão para construir uma aeronave movida à energia humana. Eles haviam ficado acordados até tarde da noite trabalhando nela, brigando entre si e criando memórias. Não importava se o resultado era desajeitado e amador ou quanto valor fundamental tinha. Para Julius e seus amigos, essa armadura era um tesouro. Até eu, quando me disseram para destruir a coisa, não tive a perversão de dizer, vamos fazer isso. Então você prefere assistir Greg morrer em uma explosão ardente. Lucian retrucou. Eu tinha dito a Greg várias vezes em minha mente para ir morrer. Mas, vamos lá, eu não queria realmente que ele morresse. Agarrei a armadura de Greg com a mão esquerda de Arrogas. Ele se debatia, tentando escapar de mim. Saia daí agora. Eu gritei. Estou implorando a você. Você ainda está insistindo nisso. Não. Eu ainda não perdi para você. Estou falando sério. Realmente é perigoso. Você não vai mais me enganar. Eu me lembro que você é trapaceiro, sabe? Eu tinha dito a Greg e Brad que os havia enganado naquele jogo de cartas no Partner. Aparentemente, isso também estava voltando para me assombrar. Eles não tinham motivo para confiar na minha palavra. Cresça um pouco. Eu rosnei. Vocês foram enganados. O profissional que eles contrataram para consertar a armadura obviamente era um vigarista que havia juntado suas peças sem preocupação com a segurança. Esse era o problema com crianças ricas mimadas. Eles não sabiam nada sobre o mundo. Todos os outros sempre cuidaram deles. Você precisa de uma dose saudável de ceticismo para sobreviver por aqui. Afaste-se dele. O príncipe Julius continuou a incentivar Greg. Esse braço dele é perigoso. Até Jill que abandonou sua habitual compostura para levantar a voz. Livre-se de algumas de suas placas de armadura, se necessário. De qualquer maneira, saia de lá. Ele não pode, disse Brad. Nós removemos o mecanismo que permite expelir partes individuais. Greg, faça o que puder para se afastar. Greg. Chris colocou as mãos em volta da boca para gritar. Mostre-nos do que você é feito. Pelo amor de Deus. Você deveria ser o personagem legal e quieto. Acalme-se e torça em silêncio. Bem, se Chris está sendo tão insuportável, é melhor eu dar tudo de mim. Aqui vamos nós. Encorajado pelo apoio de seus amigos, Greg tentou se libertar do aperto de Arrogas. Sua armadura descontrolada ficava cada vez mais forte, mas felizmente, a minha armadura era poderosa o suficiente para mantê-lo preso, por enquanto. Mestre, não temos muito tempo. Cada um de vocês é péssimo por me fazer isso. Eu baixei o olhar, os dedos tremendo enquanto eu puxava o gatilho de um controle. Impacto, disse Lucian, em um tom desconfortavelmente casual, devo acrescentar. A blindagem do braço esquerdo de Arrogas se expandiu e a luz jorrou. A explosão atingiu a armadura de Greg, espalhando as peças. Greg perdeu a consciência, caindo no chão entre os escombros, a salvo, felizmente. Ainda bem que Arrogas tinha a habilidade de destruir armaduras. Caso contrário, eu poderia estar olhando para um Greg assado. Eu odeio isso, resmunguei. Bom trabalho, mestre. Aqueles 5 realmente são formidáveis à sua própria maneira. A arena ficou em silêncio. Eu posso ter sido aquele que apertou o gatilho, mas definitivamente não conquistei o coração da multidão. Todos estavam enojados comigo. Depois de uma longa pausa, ouvi Marie gritar. Todas as possibilidades de recuperar os pedaços haviam desaparecido em uma nuvem de fumaça. Realmente tinha sido um pedaço de lixo ridiculamente caro. Tisque, tisque. Kyle balançou a cabeça. Bart e Fort realmente destruíam aquilo em pedacinhos.
Provavelmente está além do concerto. Certo. Marie, pálida como um lençol, desabou no chão, seu corpo tremendo ocasionalmente. Desesperado, Kyle se ajoelhou ao lado dela. Senhora, você está bem? Isso é um sonho, ela murmurou, continuando a tremer. Isso mesmo. Na realidade, estou cercada pelos meninos, e estamos comemorando sem motivo aparente. Eles dizem algo piegas e doce como, estamos comemorando seu sorriso hoje e me enchem de presentes. Eles não se gabam de nenhuma armadura estúpida ou algo assim. Aquele personagem idiota de fundo, Liam, na verdade não a destrói. Porque se ele fizesse isso, não poderíamos vendê-la. Meus 50 mil dia, meu sustento. Eu não quero ficar endividada. Sim, é um sonho. Tem que ser. Ainda estou na cama, tendo um pesadelo. Não, isso é definitivamente realidade, disse Kyle. Pare com os devaneios e abra os olhos, por favor. Liam havia efetivamente eliminado todas as economias de Marie. Como ela poderia se obrigar a enfrentar a realidade novamente? De certa forma, o duelo destruiu emocionalmente tanto Liam quanto Marie. Nobres da facção rival da Casa Redgrave se reuniram em uma sala de reuniões no palácio. Os nobres fofocavam entre si. Você ouviu? O príncipe e os outros lordes perderam novamente para aquele novato. Graças a Deus Julias não é mais o príncipe herdeiro. Aquele novato ainda é uma pedra no sapato. Ouvi boatos de que a rainha gostou dele, me diga que não é verdade. O marquês, o homem que liderava essa facção, examinou os nobres reunidos. Ele sozinho se recusou a fofocar sobre os resultados do segundo duelo. Todos vocês subestimam aquele garoto. Enquanto ele permanecia em silêncio, alguém disse, não deveríamos apenas deixar o novato por conta própria. Para mim, ele é apenas um cão de guarda desesperado para bajular a Casa Redgrave. Ou talvez seja um cão louco que arruma brigas sem necessidade ou cuidado. Devemos nos preocupar mais com o principado. Por toda a sua conversa, eles perderam para um bando de estudantes, que patético. Talvez devêssemos cortá-los. Todos os outros riram em concordância, mas o marquês bateu o punho na mesa. Os nobres pularam de surpresa, girando para encará-lo. Precisamos nos livrar daquele moleque, anunciou o marquês. Não importa como. As pessoas que haviam rido estavam inclinadas a discordar. Eu não vejo por que devemos nos preocupar com ele. O principado é muito mais problemático e a rainha devemos esmagá-lo por quaisquer meios necessários. O afeto da rainha pelo garoto é irrelevante. Neste momento, a ameaça que aquele moleque representa para nosso reino supera qualquer coisa que o principado possa fazer. A intensidade do marquês silenciou a sala. Temos que lidar com ele, pensou o marquês. Ele derrotou a vanguarda do principado sozinho com um único navio. Não podemos deixar um item perdido de tal poder em suas mãos. Eu não consigo entender por que o rei e a rainha e até mesmo o duque Redgrave não veem isso. Estamos em perigo. Entre em contato com o principado e traga a princesa Ertrude aqui. Um cavaleiro rapidamente saiu da sala para buscá-la. Para o marquês, não haveria descanso, nem paz, até que Liam fosse tratado.